E aí, tudo bem? Dando seguimento ao nosso trabalho a respeito de direito penal, nós já sabemos que a tentativa é uma forma de tipicidade indireta. A conduta se ajusta ao modelo definido em lei, dependendo, obviamente, da norma de extensão que está inserida lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Então, a natureza jurídica da tentativa qual é? Uma forma de tipicidade indireta, correto? Tranquilo. Agora vamos dar um passo adiante. Falamos também, você já sabe, que a consumação se dá quando o sujeito realiza todos os elementos objetivos contidos no tipo penal. Portanto, a gente olha para o tipo penal, homicídio, furto, estelionato, o que for. O sujeito consuma aquele crime em que momento? No momento em que ele realiza todos os elementos contidos no tipo. Ponto. Tá, como é que ele chegará a essa consumação? Surge então um tema bem interessante que é o caminho do crime ou iter criminis. Caminho do crime ou iter criminis. Para que haja a consumação, o sujeito percorre todo o caminho e chega ao final realizando todos os elementos contidos no tipo penal. Aquilo que ocorre depois da consumação, depois de ter realizado todos os elementos contidos no tipo penal, é chamado de exaurimento. Então vamos lá. Quais são, de fato, os elementos ou as fases do iter criminis? A primeira fase, absolutamente impunível, é a cogitação. É uma fase interna, intrínseca. O sujeito pensa em cometer o crime. Então, a primeira fase, cogitação. Depois que ele cogitou, ele passa a se preparar para a prática do crime. Compra, por exemplo, a arma de fogo com a qual pretende realizar o homicídio. Compra a faca com a qual pretende realizar a lesão corporal. Compra instrumentos para a prática de determinados crimes. Então, olhe, que eu estou aqui numa fase preparatória. Estou me preparando para realizar os crimes futuros ou o crime futuro. A fase preparatória também é impunível, exceto, evidentemente, e aí você precisa deixar anotado isso, exceto se essa fase preparatória por si só constituir de forma autônoma uma conduta criminosa. Então, por exemplo, o sujeito vai à loja, compra uma arma de fogo, sai portando essa arma de fogo para a prática de homicídio. Em relação ao homicídio, o porte de armas, na verdade, é um ato preparatório, é impunível. Agora, você pode me perguntar, ora, podemos estar diante de um crime outro, que é a posse irregular ou o porte ilegal de armas de fogo? Sim, mas esse é um crime autônomo, esse é um crime separado. Então, os atos preparatórios, a rigor, constituem atos impuníveis. Depois da preparação, ele passa a realizar atos executórios. Mas quando isso ocorre? A doutrina não é muito tranquila para estabelecer, no sentido de estabelecer, qual é a linha demarcatória que me permite transcender dos atos preparatórios para os atos executórios. Disse de maneira majoritária que ao início da execução, com a prática do primeiro ato capaz de levar à lesão do bem jurídico protegido por aquela norma penal. Olha o que eu estou dizendo. Quando se transcende da preparação para a execução, de acordo com a doutrina, é uma das correntes, a majoritária na verdade, de acordo com a doutrina, com a prática do primeiro ato capaz de levar aquele bem protegido pela norma penal a uma situação de lesão. Então, por exemplo, se eu estou diante do crime de homicídio, o que se pretende proteger com o homicídio? A vida. Quando se pratica o primeiro ato capaz, o primeiro ato idôneo, no sentido de levar a vida
a uma ameaça ou a uma lesão, eu estou diante da prática de um ato executório. Saí da preparação e fui para a execução. Há um outro modo de observar essa transcendência da preparação para a execução, quer dizer o seguinte: o sujeito deixa de se preparar e inicia a execução quando realiza o núcleo contido no tipo ou quando realiza os atos tendentes ao aperfeiçoamento do núcleo contido no tipo. O certo é que, para saber se passou-se da fase de preparação para a execução, é necessário analisar caso a caso, crime a crime, pois cada crime tem as suas peculiaridades. Então voltemos. Quais são as fases do iter criminis? Cogitação, preparação, execução e agora o final, que é a consumação. O que é a consumação? Preste atenção, de acordo com o Código Penal, a realização de todos os elementos objetivos do tipo penal. Se depois que eu realizei todos os elementos objetivos do tipo penal, eu pratico algo ao depois, estou diante do exaurimento. Vamos a um exemplo. Corrupção passiva no verbo solicitar. Artigo 317 do Código Penal, verbo solicitar. Esse crime se aperfeiçoa no momento em que o sujeito realiza todos os elementos contidos no tipo. E quando isso se dá? Quando ele solicita a alguém a vantagem indevida. Basta solicitar. Solicitou? O crime já se aperfeiçoou. O crime já se consumou. Se depois da solicitação ele recebe essa vantagem, esse receber que aqui está, nada mais é que o exaurimento do crime, é um pós-factum, no caso, impunível. Mas o que eu quero que você anote aí agora é quais são, o nosso objetivo, é que você deixe destacado aí quais são as fases do iter criminis. Cogitação, fase interna, impunível. Preparação, fase externa, impunível, exceto quando constituir crime autônomo. Execução, fase externa, já punível. E a consumação, fase externa, que materializa, na verdade, a realização de todos os elementos contidos no tipo penal. É isso aí.